Gente, vou falar igual eu falava na rádio. Estamos aqui, todos juntos. Tenho saudade da rádio. Gente, vamos retomar os nossos GCs. E eu tava louco para fazer um GC aqui. Você sabe que eu gosto de GC, né? Você sabe, nós iremos começar um GC em Lorena, né? Em nome de Jesus, lá na casa da Rafa do Juninho, ó. Eita glória, ó. Pensa num lugar abençoado. Chique demais. Me perco todas as vezes eu lá, mas é chique lá. É porque agora não erro mais, mano. Não erro mais. Agora eu saio lá da rodovia, vou ali, a hora que eu enxergo o riozinho, eu caio pra direita. Errei 2 vezes a entrada, né, Beg? Cadê o Beg? Mas agora, se não for na primeira, na segunda, se for na segunda, na terceira, eu acho. Eu vou começar o GC em Lorena e eu vou, bem pouco tempo, vocês sabem, vou estar só no início lá, gerando lá aquilo que Jesus deseja que seja gerado através do GC, levantando uns 3 líderes lá. Lá tem gente para 3 GC. E depois, né, de novo eu vou ficar sem GC. Mas tá bom. Mas nós vamos retomar os GC. Eu amo GC, eu sou apaixonado por GC. Um dia eu falei e depois eu até pedi perdão para Jesus. Eu falei: Jesus, se pudesse trocar a plataforma pelo GC, pela mesa. Meu Deus, eu amo mesmo. Eu amo. Eu acho que a gente se aprofunda mais. E o GC é isso. O GC é aquilo que você recebe no domingo aqui, vai para a casa de alguém, e na casa de alguém você discute. Você traz para a mesa. E o trazer para a mesa é você abrir o coração nas suas dificuldades e alguém liberar sobre você luz sobre a palavra, sobre algo que você não tem compreendido na palavra. Então hoje aqui, por exemplo, nós vamos fazer o nosso GC aqui. E o GC é sobre o domingo, né? A palavra de domingo. Todos estavam aqui no domingo? Você não estava, João? Sai daqui, vai embora. Eu assisti em casa. Assisti. Olha os 3, vai todo mundo. Aqui essa tá diferente, já tá assim. Então nós vamos falar sobre a palavra de domingo. É uma palavra, na verdade, que foi o fim de uma série de mensagens que nós iniciamos aqui às quartas e culminou com o domingo ser Páscoa e o assunto final da nossa série, que foi maravilhosamente, sobre ressurreição, sobre morte e ressurreição. Então, aí foi incrível, mas terminamos essa série maravilhosamente nas nossas quartas. Nós estamos encerrando hoje. Nós não assinamos de quarto, eu estou triste, mas estou feliz de voltar ao GC. Nós vamos voltar os GCs. Mas foi incrível esse tempo, né? Passamos aqui. Vocês sabem que nós não temos reuniões de semana na igreja, esporadicamente. Então, em algum outro momento, Jesus vai falar para nós: volta para lá. Aí nós vamos voltar aqui para dentro de novo, em nome de Jesus. Amém? É isso. Depois eu vou falar para vocês os nossos líderes GCs, onde serão os nossos GCs. Sei que tem gente que já sabe, né? Que a gente não consegue segurar muito tempo, né? A gente vai falando. Não fala só para você, mas não fala para ninguém. Aí ele vai falar: não fala para ninguém, porque ele pediu para mim não falar para ninguém. Tô falando só para você. Aí já era, né? É igual quando Jesus ressuscitou, né? O anjo: olha, vem cá, né? Jesus falou, aliás, Jesus curou. Agora vocês me ajudem, que eu sou crente, mas nem tanto. Quem é que Jesus curou e falou: não fale para ninguém? Vocês lembram? Quem? Filha de Jairo? E o que Não. O André entende menos de Bíblia. Filho de Jairo também. Quem mais? O cego. A irmã crente, hein? O cego. Jesus falou para ele: vai, não fala para ninguém. O que ele fez? Deu um maior rolo. Os caras queriam matar Jesus, mano. Crente é assim mesmo. Crente é assim mesmo. E se quiser que espalhe mais rápido ainda, conta pra mulher, né? Não, que vocês são fofoqueiros, não é isso? É que vocês gostam de conversar, né, mano? Tanto é que quando Jesus ressuscitou, né? Quem que foi? Vamos lá. O anjo apareceu e falou pra Maria: tem mulher no meio. Eu preciso de mais um microfone. Aqui, Sérgio, por favor. O Sérgio já... Nossa, fez o João de hold. Deus. Ó, João, leva.
Gente, assim, ó, nosso GC. Então, se vocês estão bem, vocês estão bem, estão felizes, André, Kézia, estão felizes, tudo certo? Vocês querem falar alguma coisa da semana suas? Tem um microfone aqui, ó. Fala aí, quer falar alguma coisa? Quer? Quer falar, André? Ó o João, gente, ó. Oi. Sobre a semana, eu vou voltar a trabalhar voltar a trabalhar de casa, pessoal, né? Qual o nome? Para mim mesmo. Home office. Não, é para mim mesmo. Pra você mesmo. Para mim mesmo. Autônomo. E teoricamente semana é só isso, só. Eu vou voltar a trabalhar. Glória a Deus. Mais notícia depois. E o que você faz, João? Atualmente eu sou desenvolvedor de games e de web e de sistema. Olha aí. E aí eu vou começar a trabalhar nessa área para mim mesmo, alguns projetos pessoais e até conseguir algo mais oficial. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, se alguém quer um jogo, só comentar aqui. Alguém mais? A gente tá contratando. Alguém mais quer falar alguma coisa da sua semana? Contar um testemunho? Contar uma vitória? Obrigado, irmão. Contar uma vitória. A Duda, passa o microfone, João. Você não pode ficar com o microfone. Boa noite, gente. Essa semana tem sido uma semana... Vou chorar. Ai, meu Deus. Ihu! Tô sensível. GC chora mesmo, gente. Essa semana tá sendo uma semana muito emocionante pra mim, porque é um tempo muito esperado. Espero desde muito sempre, vai ser o batismo. Espero desde meus 14 anos. Então essa semana eu tô muito ansiosa, porque eu sei que Deus tem me chamado há muito tempo. E, lógico, eu me arrependo de demorar pra voltar, mas eu voltei e tô firme e é isso. Eu tô muito feliz. Tô feliz demais. Jesus é muito, muito bom. E há um tempo eu pedi para ele uma igreja que eu pudesse me sentir muito bem. E ele fez algo muito maior na minha vida e sempre vai fazer algo que a gente não imagina. Então, eu fico muito grata e honrada por fazer parte dessa família. Obrigada. Jesus é bom. Mais alguém? Ela falou que tá desde os 14 anos, tem 15. Tem carinha de 15, entendeu? Tenho 20, gente. Alguém mais aqui? Lúcia, Natan? Foram viajar, Lúcia e Natan, lá pra Franca. Não trouxeram nem um calçado pra mim, lá de Franca. Gente, hoje eu tô comemorando 15 anos de casado. Eu e a Vivi, 15 anos. Olha, vou falar pra você, eu até coloquei no Instagram hoje, é verdade, gente, de verdade, eu chorei hoje. Jesus começou a falar muito comigo e trouxe assim a minha memória, a adolescência, uma juventude totalmente, não cabe agora falar minha juventude, mas assim, e em algum momento da minha vida eu achei que nunca ia dar certo em nada na minha vida, em nada. Totalmente depressivo, dentro de um quarto, minha irmã está ali, na minha adolescência, depressivo, fumava igual um retardado, arrebentado, sem nenhuma referência de família, de pai, tudo arrebentado. E Jesus, gente, eu estou igual a Duda, eu estou meio sensível hoje. Mas Jesus, um dia, eu falei isso em uma visão que eu tive essa semana, de Jesus como se estivesse vindo num cavalo. Mas é um cavalo, o Demir entende de cavalo lá, mas é aquele Demir, que você olha e fala, cara. E ele vinha cavalgando assim, e ele passava por sobre as montanhas. E eu via na visão que ele vinha, e as vestes todas brancas, em cima de um cavalo branco, ele vinha cavalgando, e de repente ele descia a montanha assim, aonde estava, e ele falava para mim assim, eu vou atrás de você, eu te cerco. Mas ele vinha com autoridade, com poder. E é como se ele me tirasse de um lugar e me levasse de um lugar mais alto. E eu, hoje de manhã, quando eu estava falando com a Vivi, pensando nisso, eu comecei a chorar. Foi isso que Jesus fez comigo.
Ele desceu no lugar mais baixo e foi lá e me tirou de lá. E eu olhando hoje, casado, com uma família incrível, meninas lindas, pastor de uma igreja incrível, não tem como não compreender como Deus nos ama. E talvez você esteja aqui hoje pensando e vendo isso que a gente está falando aqui. Não há nada que seja impossível para Deus. E eu pensei nisso e eu lembrei de algumas vezes da minha vida que eu chorei, orando, pedindo a Deus uma esposa que fosse incrível. E Jesus me surpreendeu. Vivi, você é incrível, te amo. Se alguém quiser patrocinar uma viagem aí, a gente está... Vamos lá, GC é isso aqui, mano. Nós já estamos dentro do GC. E eu queria, sim, da gente falar sobre a palavra de domingo. Que eu vou falar para você. Pensa numa palavra que está na minha mente até agora, assim. E vai e volta, assim. E eu acho incrível, Jesus tem falado umas coisas muito incríveis aqui. Embora tenha sido uma palavra tão simples, tão fluida, tão espontânea, Deus falou algo muito incrível. E a gente vai falar um pouco sobre isso. O texto que nós lemos, vocês lembram? Romanos 6, muito bem. E eu não sei se alguém pode abrir sua Bíblia, irmãos, irmãs, Jesus, né? Vamos falar sobre ele. Romanos 6, né? Diz assim: o poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. No batismo fomos sepultados com ele. A partir do verso 4 que eu estou agora. No batismo fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma nova vida. Vocês se uniram com ele na sua morte e ressuscitarão como ele ressuscitou. Incrível esse texto, né? E aí eu queria assim, o que Jesus falou com vocês aqui, que tiveram aqui Vocês também podem participar, tá bom? Vocês estão juntos. Nós só colocamos aqui para sair bonitinho na filmagem. E para a gente tá mais como um GC aqui mesmo, né? E eu queria saber o que Jesus falou com vocês aqui, também vocês aqui, a respeito da palavra de domingo. Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Você pode falar em nome de Jesus, perguntar, ou alguma coisa que você luta para vencer dentro daquilo que você ouviu da palavra aqui. Fala aí, alguém? Alguém? A Luz. Essa semana eu estou igual a Eduardo, eu estou sensível. Hoje achei que eu não ia conseguir. O louvor já chegou quebrando a gente, né? Nos braços do Pai não tem lugar melhor para a gente estar. E assim, a gente vê Páscoa se comemorando, né, a Semana Santa, se fala muito, mas eu vendo você falar, eu me imaginei também, assim, porque quem que nós somos, né, para Jesus entregar a vida dele por amor a nós. E assim, o que mais me impactou essa semana, que tem me feito refletir muito, como que às vezes, eu nem vou falar as pessoas, eu vou falar nós, porque eu me incluo. Às vezes a nossa natureza, né, que nós temos uma natureza pecaminosa, a gente às vezes tem maldade, né? A gente luta, mas a maldade que a gente às vezes está em nós e a gente não para ver não a morte de Jesus, mas a ressurreição dele, né? Porque morrer na cruz, Pedro também morreu, João Batista teve uma morte também que foi
difícil tirar a cabeça dele. Pedro pediu para que sepultasse ele de cabeça para baixo. E aí a gente vê Jesus, né, que vem, entrega o amor dele naquela cruz e depois ele ressuscita. Esse ressuscita é para dar esperança para nós que tem jeito, que vale a pena a gente lutar. A gente só não pode desistir. E às vezes a gente tem vontade de desistir. Às vezes a gente se olha assim e fala: caraca, eu não tenho jeito. Não dá. Não tem como. Nós não somos merecedor desse amor, nós não somos dignos disso, mas Ele fez isso por nós. Eu acho que o sangue dele derramado na cruz é muito, mas a ressurreição dele é para Ele falar para nós: não desiste, continua, luta, busca mais. Busca a santidade, busca que um dia nós vamos estar, né, do lado dele, um dia nós vamos estar ali e ele vai vir ao nosso encontro, mesmo nós desse jeito que nós estamos. A morte era para ser o fim, né? E a ressurreição revelou-se que era o começo. Era uma nova vida, né? Uma nova vida. Para todos nós, uma nova vida. A verdade é que qualquer um que deseja começar uma nova vida, ele pode em Jesus. Mas o maior desafio é o que a gente tem ensinado aqui na nossa casa, como casos de filhos, como filhos maduros. O maior desafio nosso é entender que precisa começar uma nova vida, mas não quer morrer. Não tem como nascer algo novo se a semente não morrer. Então a semente corruptiva, a semente do pecado, a semente do ego, do eu, essa tem que morrer para nascer algo novo. E foi isso que Jesus fez. A palavra de Deus fala que Jesus era a semente que precisou morrer para que pudesse nascer o trigo. Então Jesus está dando para nós o exemplo de que todos nós podemos começar uma nova vida em Jesus. Não importa o que você tenha feito. Então a morte de Jesus fala que nós precisamos morrer para receber uma vida que vem dele. Então, quando o texto fala que nós somos batizados na sua morte, para que também fôssemos ressuscitados como ele. Então, ele ressuscitou de forma glorificada. Ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para uma nova vida. A Bíblia fala que ele voltou para o céu, sentou à direita de Deus. Então, está falando que a nossa história também pode ser mudada. Jesus possibilita isso. E é óbvio que é só através dele. Fala aí, alguém quer mais falar alguma coisa? João? Oi. O que me pegou nessa palavra não foi nem na parte escrita realmente de Romanos 6, mas foi quando o pastor estava falando sobre o homem da lei que foi até Jesus. Quem foi mesmo? Nicodemos. Que ele não foi às claras para mostrar para as pessoas que ele admitia que Jesus Cristo era o Salvador. Ele foi às escondidas. Ele não queria morrer. Ele queria manter a reputação. Ele não queria perder aquilo que ele tinha de mais valioso, que era a reputação, que era o rosto, que era a aparência. Mas ele queria o poder que Jesus Cristo tinha, que vinha através do fato de ele ter, teoricamente, morrido para vir para a Terra, né? Ele abandonou todo o poder, a glória, e desceu como humano. Isso Nicodemos, o pouco que ele tinha, ele não queria abdicar. E Jesus confrontou ele: para você fazer o que eu faço, você precisa morrer. E Nicodemos: você precisa nascer de novo, né? Falou: eu não consigo voltar para o ventre da minha mãe. Tipo, o que eu entendo nisso, que eu entendo na minha visão, tudo é que quando Deus fala com a gente, quando o Espírito Santo vem para a gente e mostra o que a gente tem que fazer, a gente tenta não racionalizar ou até mesmo encontrar uma desculpa para a gente não morrer. Tipo, a gente sempre vai querer um método fácil. E esse é o meu problema, isso acho que é o problema de algumas pessoas, que a gente não
A gente não quer o difícil, né? Que é o impossível, né? Que é voltar para o ventre da mãe, renascer. Isso é o que me pegou mais na palavra de domingo. Oi, gente. Eu vou mexer pouco a cabeça, tá? Mas não é porque eu não quero olhar para vocês, não. É só para eu não ficar tonta. Eu estava lendo sobre isso hoje, né? Domingo a gente assistiu a live, mas eu estava meio grogue de Dramin, então não conta. E aí eu estava lendo hoje e encontrei um devocional na minha Bíblia e que dizia assim, uma simulação, e falava realmente sobre o pecado, assim, você decidir fazer o certo. Você tem uma escolha, você decide fazer o que é certo ou o que fazer errado, no caso, pecado. E aí tinha uma simulação. E você imagina que você está numa rodovia e você recebeu uma ordem e você não pode sair dessa rodovia. Então, você recebeu uma ordem, por exemplo, de Deus, e você não pode sair dessa rodovia. Só que em algum momento, você sai dela e cai numa cidade. E quando você olha a cidade assim, parece bela e tal, mas você logo olha, opa, não era para eu ter saído da rodovia. Então, você decide voltar. Uma situação, você escolheu voltar para onde você não deveria ter saído, a ordem que você recebeu. Outra situação você se desviou dessa rodovia e encontrou essa cidade, mas decidiu ficar ali passeando nas ruas, conhecendo as lojas, fazendo o contrário da ordem que você recebeu. Então, assim é o pecado, né? A gente peca todos os dias, né? Inconscientemente, nascemos depois do pecado, né? Mas assim, você tem uma escolha. Você viu, opa, isso aqui é pecado, olha, eu não posso fazer. O tempo de se arrepender, essa é a diferença, né? Então, assim, até mais para frente, eu não sei se foi lido no culto, mas está assim, Romanos 6, 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Então, assim, para mim, ficou muito claro nessa situação. Eu sou bem, acho que lúdica, assim. Então, assim, a gente decide obedecer ou não. Então, eu acho que é isso. É isso porque ela tá tonta, hein? Na verdade, é isso mesmo. A realidade é assim, ó, a gente sempre vai ser, nós falamos sobre, dentro das nossas quartas, sobre essa lei do pecado, né? Que sempre fica nos chamando. Sempre, nós somos tentados por causa... Eu deixei claro para vocês, esse negócio de ficar falando que o diabo fez fulano cair, cara, é meia verdade só. Porque o diabo nos tenta por causa daquilo que já está dentro de nós. Como a Kézia falou, você tem a escolha de ceder ou não. Então a Bíblia fala assim, que ninguém é tentado além do que pode. São as nossas escolhas que faz a gente pecar. A gente decide. Então assim, as nossas decisões têm que glorificar a Deus. Já falei para você, antes a gente não tinha como decidir, mas agora, por causa de Cristo e da vida dele que flui em nós, a vida dele que está dentro de nós, pelo Espírito que está dentro de nós, nós podemos decidir hoje. Antes não conseguiríamos. Vocês estão entendendo? É exatamente isso que mudou. A questão é que agora a gente pode decidir. A gente pode decidir ser uma oferta agradável a Deus ou não. A gente pode decidir ser meio crente ou não. A gente pode decidir não ser crente. A gente pode decidir crer só naquilo que afaga o meu ego. Quando uma palavra me confronta, eu não aceito. Eu não me submeto. Eu estou cansado de encontrar pessoas assim, ó, eu como pastor, cansado não, que eu vou encontrar isso perto da minha vida, então não me cansa, mas eu já perdi a conta de pessoas que chegam e falam para mim assim, que ela ouve Deus, que ela está orando e quer que Deus fale com ela, mas quando vem uma palavra aqui dessa plataforma, ela não se submete.
Mano, desculpa, não tem como você ouvir a Deus se você não submete a uma palavra que está sendo liberada sobre a sua vida, dessa plataforma, ou dentro do seu GC, ou alguém que está servindo você como um parapeito, ou alguém que está falando, cara, você está indo no caminho errado. Cara, não é isso. E às vezes a gente vai perdendo o contato com a pessoa. O contato que eu digo assim, a pessoa vai se tornando cada vez mais distante, porque ela decidiu viver aquilo que ela quer. Aí ela fala para você que é crente, fala para você que ora, que fala com Deus. Desculpa, não. Olha só, eu já falei até numa das quartas nossas aqui, acerca da palavra que fala assim, que Jesus não veio para julgar o mundo. Jesus não veio para condenar o mundo. Mas o contexto está lá bem claro, que a palavra é quem julga. Então, se você não submete a uma palavra, e isso só pode acontecer se você tem o Espírito de Deus dentro de você, que na sua natureza caída, nós já falamos aqui, você não pode servir a Deus, você não consegue se submeter à palavra se não for pelo Espírito. Por isso que quando Jesus encontra com aquela mulher no tanque, fala assim, ó, que virá o dia, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. De que forma? Em espírito e em... Você não pode andar em verdade se não for pelo Espírito. Você não pode adorar o Pai se não for pelo Espírito. O que é o Espírito? O que o Espírito? Por que é pelo Espírito? Porque o Espírito é quem nos faz obedecer. Jesus foi ensinado a obedecer através do Espírito, do Pai que estava nele. Então nós também obedecemos por causa do Espírito. E a adoração verdadeira, culto racional. Qual é o culto verdadeiro e racional que a Bíblia fala? Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós só podemos alcançar esse nível de culto e de adoração, amém? Pelo Espírito. Por isso que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito. Tem a ver com obediência, porque o Espírito é quem nos ensina a obedecer, o Espírito é quem nos convence, o Espírito é quem traz luz, o Espírito é quem nos mostra. Quando fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, está falando da luz do Espírito, que traz a revelação do que há por trás das linhas da Bíblia. Nós podemos hoje isso. Hoje nós podemos isso. Hoje nós podemos obedecer, não meio obedecer. E a gente entende que estamos num processo, amém? Como a Kézia falou, você entra numa cidade, você está fazendo uma coisa, e o Espírito de Deus fala para você, não, você dá meia volta, sai de lá. Você sai desse lugar, você abandona aquilo que você costuma ser e fazer. Eu ouvi até um feedback essa semana, não lembro mais quem, acho que foi o Heitor que mandou, alguém que mandou, a respeito de, é algo que a gente vai se habituando a não confrontar mais a nós mesmos, sabe, a não pegar essa palavra e colocar aqui e falar, mano, eu estou vivendo isso aqui, porque a gente vai se habituando, porque a gente é crente, porque a gente vem na igreja, e a gente vai passando anos e anos, e a gente não abandona algumas coisas, alguns pecados que Deus sempre está nos cobrando através da palavra. E a gente meio que tira do nosso foco aquela palavra que faz com que a gente acenda a luz naquele quartinho escuro onde a gente não gosta de mexer. Aí a ressurreição de Cristo aponta para uma mudança radical em todos os aspectos. Eu ministrei aqui no domingo, falei sobre antes e depois de Cristo. Nada permaneceu como era depois de Cristo. Nada no céu e na terra. E por que a sua vida, por que você não ressuscita com Cristo da mesma forma? E faz com que nada antes de Cristo permaneça. E você começa a destruir. A gente foi ministrado aqui, para construir uma mansão nova, você tem que destruir a casinha velha. A casinha velha cheia de fedor, cheio de coisa ruim. E aí a gente fala assim, mas essa área, isso aí
E não, mano. Então, se ressuscitou com Cristo, todas as coisas se tornam novas. A ressurreição é isso. E a gente comemora a Páscoa, a gente faz teatro, a gente faz um monte de coisa, dá ovo, dá chocolate, faz apresentação com tudo, e não percorremos o mesmo caminho que Jesus. E tudo isso foi para mostrar que nós temos e podemos percorrer o mesmo caminho de Jesus, o caminho da morte, da cruz, e ressuscitar com Cristo para uma nova vida, nova vida. A forma como eu trato a Vívia tem que mudar depois de Jesus. A forma como a Vívia me trata tem que mudar depois de Jesus. Eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer com que se cumpra a palavra de Deus na minha vida. Quando eu falo para eu amar a Vívia como Cristo amou a igreja, os meus relacionamentos são íntegros, são verdadeiros, são sinceros. Quantos estão entendendo? Nós precisamos mudar a nossa forma de ver a morte e a ressurreição de Jesus. Se eu renasci com Cristo para uma nova vida, se eu nasci da água e do Espírito, a vida na carne já não me domina e já não diz o que eu tenho que fazer. Porque quando eu não mudo, eu estou dizendo que eu aceito aquilo que a minha carne está dizendo que eu sou. Aí não tem como você andar em novidade de vida se você se submete a que a sua carne deseja. Lembre-se que é um processo. Mas nós temos que enxergar o confronto todos os dias. Todos os dias eu decido morrer para que Cristo viva em mim. Está vendo por que eu não posso ter GC? E como a gente sabe, não é fácil, tá? A gente está falando isso aqui, mas justamente a gente tem que reconhecer que não é fácil, porque quando a gente subiu lá para Campos, o pastor comentou na quarta-feira sobre o sistema tráfego, né? Sobre dirigir, como é difícil da gente manter a nossa postura no trânsito. E em Campos eu fui provado em manter minha postura num sistema de saúde pública, né? E em diversos momentos ali eu me pegava quase querendo me impor e para cima da pessoa que está cumprindo um sistema, cumprindo leis. E aí eu chegava para a enfermeira, porque avaliou a Késia num estado não tão grave ou grave, nada de grave. E todos que estavam vendo várias pessoas passar na frente dela viu que ela estava muito pior. Mas a enfermeira tem seu registro, ela fez a decisão dela. A enfermeira mudou, então estava tentando tratar contra a enfermeira para tentar de alguma forma ajudar, né, atendê-la logo. Isso já tinha passado 1 hora, né, de atendimento, de espera. Mas quem me conhece de perto sabe que eu fico bem grosso, né? Eu mudo mesmo minha forma de falar e eu vou para cima porque eu estou lutando pelo direito meu ali, né, direito de vida, de saúde, de ser bem atendido pela quer ser bem atendida. E não só quanto a enfermeira, eu tive que me posicionar quanto a recepcionista. A recepcionista está ali para chegar, anotar, né, registrar. Ela não é médica, não é enfermeira, não é ninguém. E ninguém quanto à parte de saúde, perdão. Mas Mas assim, me pegava, me segurando para não ser grosso, não, tipo, ela não tinha culpa, entendeu? Ela não tinha culpa. E beleza, com a recepcionista foi uma prova para falar com ela. Depois de horas, que aí a Késia foi atendida. Aí quando eu fui chamado, eu vi que o médico não sabia nada também. E mais uma prova de suportar isso, né? Saber que não ia resolver nada, não ia saber, e realmente ele não soube o que era. E eu comigo assim, meu Deus, com vontade de murmurar, vontade de reclamar, E eu segurando minha língua. E pedi um exame que não precisava, porque ela já tinha feito, então a gente teve que esperar mais 2 horas. Então a gente chegou lá
de manhã no pronto-socorro no sábado, a gente saiu só, acho que era 5, né? 4 e pouco, 4 e pouco. E a gente foi para, né, ter um momento de casal, um momento feliz. A gente tentou escolher um lugar legal para a gente viver e desfrutar, e Deus permitiu. E eu tive que morrer. Tive que morrer, aprender que nada é do nosso controle e que não somos nós mais que vivemos, né? É Jesus que vive em nós. E é isso. Passou, a casa está tratando com Dramina, e a gente está tentando ver o otorrino, e a outra prova foi que é difícil do otorrino aqui em Guará também, né? Muito difícil. Então, o sistema foi algo que eu precisei morrer, o sistema da saúde. Então, fui meio que provadinho ali, experimentado nisso. Imagina, né, na época, um povo, né, com uma promessa de um libertador. E Jesus se apresenta como sendo esse, e Jesus morre. Muitas pessoas sabem que Jesus morreu, mas não creem na ressurreição, né? Porque a gente olha muito com a nossa ótica. Muitas vezes eu paro, eu falo, eu não posso olhar com meu olhar. Meu olhar é muito limitado diante do olhar que Deus tem sobre as coisas, né? E a gente, como Nicodemos, Deus falou, você tem que nascer de novo. Ele, mas eu vou voltar para minha mãe, né? A visão que ele tinha é essa, a visão que a gente tem é uma, a visão de Deus é outra. E muitas coisas Deus pega para nós e fala assim, mata isso na sua vida, e a gente não mata, joga no cantinho. E quando a gente coloca alguma coisa assim, e se essa coisa ainda está viva e a gente joga no canto, a gente sabe que essa coisa estraga, né? Ela apodrece. Então muita coisa que Deus fala assim, mata na sua vida, isso, tira, mata, isso tem que sair da sua vida para nascer algo novo. A gente fala, não, vou pôr aqui no cantinho, e isso estraga e volta estragado. É pior. Dói matar algumas coisas, né? Mas depois ter que tratar de uma ferida mal curada é pior. Então a gente olha muitas coisas e fala assim, não, Deus não está querendo que eu mate, Deus só está, né, a gente quer jogar a responsabilidade nele de dizer, poxa, Jesus, cura isso. Ele fala assim para nós, eu não quero curar isso, eu quero matar isso. Eu quero que você mate isso, eu não quero curar, isso não é uma cura. Isso tem que morrer, isso é uma parasita na sua vida, isso é algo que está te consumindo, eu quero que isso morra. E a gente fica querendo que ele restaure, que ele cure. Então é difícil, né? Muitas vezes a gente eu busco, né, essa coisa de enxergar de uma forma diferente. Eu até estava abrindo aqui, porque Jesus lá no Sermão do Monte, né, ele traz novidade, ele começa a falar coisas novas. Ele fala assim, olha, bem-aventurado é o humilhado, bem-aventurado é o que chora, né? O pessoal fala, não, bem-aventurado é o que ri, né? É o que é exaltado, esse sim é bem. Não, Jesus fala, não é assim, né? E ele morre, e ele ressuscita, né? Às vezes eu imagino, Deus podia agir de várias formas ali, né? Poderia até não levar Jesus à cruz, ou na cruz falar assim, acabou, fizeram o teatrinho, vou descer, tá tudo sarado e acabou, vamos voltar a viver a vida. Não, ele falou, vou até o fim. Então, muitas vezes a gente não deixa Jesus agir até o fim na nossa vida. A gente fala, não, Jesus, está doendo, para. E a gente não mata, e a gente fica alimentando aquilo, e aquilo volta, a gente joga no cantinho, volta. E
gente falando assim é fácil, né? Parece fácil, né? Mas é uma coisa que a gente, como o pastor falou, é contínuo. A gente tem que estar sempre buscando, sempre indo atrás, sempre. Eu até brincava lá no GC, né? Lá na casa do Daniel, eu falei que teve uma época na minha vida que eu orava por paciência. Eu falei, Senhor, me dá paciência. E sempre vinha uma pessoa. Aí eu falei, pô, Senhor, eu estou pedindo paciência. Ele falou, tá aí. Exercita, fortalece, né? Então a gente, na verdade, eu queria que as coisas ficassem mais fáceis para mim. Jesus falou assim, tá aí, você quer paciência? Aprende, exercita, né? E depois desse aí, se você não aprender, eu vou mandar o outro, né? Eu parei, falei, vou parar de orar pedindo paciência. Gente. E a palavra falou muito isso daí, né? Para mim, assim, não adianta, tem coisa que não tem cura, tem que ser matada, tem que morrer. Fala assim, morreu para ressuscitar uma coisa nova, melhor, restaurada, mas em Cristo. Amém? Assim, ele estava falando, estava lembrando aqui, né, já vou encerrar, da passagem de Tiago que fala, né, que a gente não pode ouvir e não praticar, né, porque aquele que ouve e não pratica é como um homem que olha no espelho e depois ele sai, ele se esquece. Essa é a verdade. Ouvir e praticar é você todo dia olhar no espelho e prestar conta se você mudou ou não, todo dia. É por isso que fala espelho, por isso que ele faz essa analogia como um homem que olha sua face no espelho, depois sai e já não se lembra mais. É porque ele não presta conta. Então assim, o GC é incrível. Sabe o GC é incrível? Porque é uma oportunidade de você prestar conta. De no GC você falar, mano, eu estou patinando nessa área, estou com dificuldade, ajuda eu a vencer. E aí a gente leva os fardos uns dos outros, mas cada um tem que levar a sua própria. Está falando do quê? De morte. Isso é incrível, nós ajudamos uns aos outros. Eu quero ler aqui um versículo para a gente encerrar, e depois eu vou abrir para vocês encerrarem aqui. O versículo 7, Romanos 6, fala assim: quando vocês morrerem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. Natan falou assim, eu pedia paciência, e vinha gente que tirava a paciência dele, até que ele morreu para aquilo, e aí não tinha mais atrativo nenhum, aí não tinha mais domínio nenhum do pecado sobre ele. É exercício. Tem uma palavra que até hoje eu não esqueço, que o Beg ministrou aqui um bom tempo atrás já falando isso. E ele falava sobre isso, sobre a gente ser exercitado. Então assim, eu não quero mais tentar manipular o meu esposo, porque manipulação tem a ver com Jezabel, mano, um negócio terrível, é diabólico, mano. Desculpa, gente, mulherada, escute, vocês têm que fazer morrer isso, porque isso tem a ver com Satanás é que manipula. Não adianta, aí você, não quero mais, aí vem a oportunidade, e a oportunidade surge para você ser exercitado. A tentação, não vem tentação sobre vós, não vem sobre vós tentação maior do que vocês podem suportar. Então, quando vem uma tentação, a gente é tentado, é por causa de uma concupiscência que está dentro, atrativo, e aí a gente tem no Espírito poder para vencer, fazer morrer. Não é vencer aquele momento, é fazer morrer, é não responder conforme você respondia antes. Então você faz morrer aquilo. E é isso, aí aquilo não tem mais força, domínio sobre você. É assim, vou dar um exemplo bem claro. Pessoas que têm problema com pornografia, eu já até dei testemunhos para vocês. Homem, mulher, porque não é só homem que tem problema com pornografia, a mulher também tem, e cresceu muito isso.
Então, o que ele tem que fazer? Ele não pode entrar até que ele consiga vencer, porque o desejo de entrar tem que morrer. É a mesma coisa de quem era viciado em drogas, ex-viciado em drogas. Eu não sei se existe ex ou se existe um domínio do Espírito sobre isso para quem serve Jesus, mas a pessoa não pode andar com quem é fato. E a grande questão que nós temos que encontrar no nosso GC, um ambiente seguro, onde a gente, quando vier aqui, a gente trazer para a mesa. Aqui. Quando está sendo gerado aqui, a gente tem que encontrar alguém e trazer para a mesa. Falar, mano, tem um negócio aqui que está me perturbando, está roubando a minha paz, e eu estou quase cedendo. Porque depois que vem para as mãos, porque é quando está aqui que a gente faz morrer. Por isso que a gente é exercitado. A gente é exercitado no trânsito. Hoje eu fui, por exemplo. Nossa, hoje saí de casa atrasado, correndo. Lembro, falei para vocês, estou sendo tratado por Jesus nisso. Nossa, um monte de carro na frente. Aí, a avenida aqui, vocês sabem, você pega um sinal fechado, maluco. E eu vi aquilo, falei, mas que satanás. Mas ele vai perder hoje, dando seta, cumprimentando as pessoas. Aqui dentro, ele falou, hoje ele vai morrer mais um pouco. E está morrendo. E vai chegar um dia que você vai assim, nossa, parei de ser tentado nisso. Já não sofro mais com isso. Por quê? Porque está morto. Nossa, gente. Pegue essa chave. Suas últimas palavras, João. Então tá, vou ser breve. Vou tentar, pelo menos. Vamos lá. Essa última parte que o pastor falou, o que vem na minha cabeça é que esse processo de matar a carne não é fácil. Um ditado que existe bastante é: se você vai cortar uma árvore, quer que seja fácil, passa o dobro do tempo afiando machado. Tipo, você tem que treinar para matar esse tipo de coisa. E não é só matar uma vez, é continuar matando. Não é uma machadada só, são várias, sequenciais, constantes. E o que o pastor falou em seguida também é: se você é viciado em algo, se afasta em quem faz isso com frequência. Um ditado que o meu professor de química falava bastante é: pardal que voa com morcego acorda de cabeça para baixo. Isso tem um monte de... Isso tem... Tá andando de gente velha esse menino, hein? Gente experiente. Eu tive aula com o professor de química dele. Ah, tá. Entendi. E, sabe, você não pode querer... Como é que é? Vou cantar de novo, calma aí. Vamos lá. Mas você tem que praticar, e você não vai ser fácil, tipo, é igual fazer exercício. Ser exercitado, cara. É igual fazer caminhada. Você não anda 1 quilômetro uma vez. Você vai andando de pouquinho em pouquinho. E vai... Andando de pouquinho em pouquinho. E uma hora você consegue. E... só isso. Gente, então, sobre a morte de Jesus e ressurreição, para mim o que cravou no meu coração é o amor dele, que a gente jamais vai conseguir voltar para ele, o que ele devolve pra gente, não tem como. E o que mais me constrange é que ele não precisa da gente, o pastor já falou isso e todo mundo sabe, ele não precisa da gente e tá dia após dias nos chamando, sabendo que a gente está errando, sabendo que a gente vai errar, mas mesmo assim ele, filho, vem. E ele me constrange de uma forma muito, muito grande, porque eu muitas vezes me peguei ele me chamando e eu escutando, só que
aquele vazio me consumia tanto, o pecado me consumia tanto, eu ficava na natureza caída ainda e só via a morte de Jesus. Todo mundo nessa semana fala muito da morte. Ah, Jesus morreu. Ah, nossa, olha o quanto ele sofreu. Aí no domingo ele ressuscita. Jesus ressuscitou. Mas é só no domingo. Aí na segunda a gente volta a viver pecado. E aí a gente esquece da ressurreição. A ressurreição é uma nova vida, é um novo começo. A gente peca. Jesus, olha, me perdoa, vem com o coração arrependido. E volta para ele, radiante, ele volta. Filho, é isso. E o que me pega é isso, que a gente esquece muitas vezes que ele ressuscitou e que a gente ressuscita com ele. E o amor dele é gigante e não tem como a gente devolver. O que a gente devolve é dele, né? A nossa vida é dele. Tudo que é nosso é dele, porque ele nos emprestou. Ele quer ver a gente feliz e faz de tudo mesmo, nos chama todos os dias. E quem escolhe se vai escutar e seguir somos nós. Então, a gente tem que dar o primeiro passo sempre. E ele vai colocando o chão, né? A gente dá o primeiro passo sem ver nada. E quando a gente vê, a gente já está percorrendo um longo caminho. É isso. Amém. Cara, isso aqui, a gente está aqui hoje porque isso aqui é o nosso GC. Isso é um GC. Tem que ser assim, fluir assim, orgânico, onde um ouve os outros, ouve as dificuldades uns dos outros e ajuda um ao outro a romper. Tudo aquilo que nós ministramos aqui nas nossas quartas é no nosso GC, é nas nossas reuniões que a gente faz valer aquilo que a gente está aprendendo com Jesus. É isso, gente. Meu desejo é que o intuito do GC é o que? É grupo de crescimento. Não é crescimento de quantidade de pessoas, é crescimento de estatura. Crescer. Sabe, tem uma música bem antiga, eu não lembro, é que cantaram para mim. Que eu cantava quando era Ovelhinhas do Senhor, Elisângela está ali. Eu vou crescer. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Está falando sobre alcançar uma estatura onde você assume uma posição de governo no reino de Deus. Você não é só mais um na multidão. Você é alguém que transforma a vida de uma pessoa. Você traz ela da morte para a vida, através daquilo que você carrega. Isso é incrível. E aí essa estatura que nós temos que alcançar, a medida de varão perfeita, a estatura de Cristo, né? Aí não seremos mais jogados de um lado para o outro como por todo vento de doutrina. Está falando de maturidade, de crescimento, de se tornar responsável, filho maduro, ruiós de Deus, filhos maduros que governam. O nosso GC é para isso. A gente aprende a governar a si mesmo e passa a governar todas as coisas. É só estar indo de volta à origem. O homem foi criado por Deus para governar. O homem e a mulher, né? Todos. Vocês estão felizes? Amém. Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguém tem coragem para perguntar alguma coisa? Antes da gente encerrar? Clebão. Amigo, falei rapidinho, cara, sobre o que você falou em ajudar as pessoas dentro de um GC. Na verdade, a gente está vivendo um tempo incrível, né? Você iniciou falando de expansão. E para nós de Lorena, a gente está muito feliz porque expandiu. Está chegando em Lorena, casa de filhos em GC, em grupo de crescimento, e nós estamos muito felizes com isso, cara. E a nossa felicidade maior porque da onde escorre o azeite para essa casa, é uma casa apostólica, né? O nosso apóstolo, a gente tem observado o presbitério expandindo mesmo, cara. E isso está escorrendo aqui e de fato a casa está expandindo, a gente fica muito feliz com isso. Mas em relação ao GC, concernente ao discipulado no GC,
quando uma pessoa, você está no GC, você troca ideia daquilo que foi ministrado no domingo, a gente tem aquela mesa maravilhosa, incrível, as pessoas tiram as suas dúvidas, mas no tete a tete, na vida ali no discipulado, como que funciona? Aí o líder, ele faz o discipulado no GC, ou dentro do GC ele tem, os membros têm liberdade de discipular. Exemplo, aquele que está chegando, aquele que está com alguma dúvida. Há um tempo atrás, cara, me ligou um abençoado e me confessou um pecado. E esse pecado trouxe libertação para a vida dele. Assim, como que funciona isso dentro de um GC? A pessoa tem liberdade de discipular, tem liberdade de fazer mesa, de convidar para um café. Como que funciona, por gentileza, meu queridão? Assim, ó, nós recebemos essa cultura da poema, do ler, de todo mundo. Nós não somos uma casa onde eu sou líder de um GC e o João e a Duda são do meu GC, eles só podem ser discipulados por mim. Nós não temos essa cultura na nossa casa. Se for, legal pra caramba. Se não for, o João pode ser discipulado pelo Natan, que nem é líder do GC dele, como a Duda pode ser discipulado pela Késia, que nem é líder do GC dela. Nós não temos isso. Nós acreditamos que a pessoa vai se identificar com alguém, Jesus vai mostrar alguém, lembrando, pessoa íntegra, justa, temente a Deus, tá bom? Vocês não estão querendo ser discipulados por pessoas que não têm estatura para discipular você. Nós já falamos sobre isso, sobre várias estaturas, sobre vários níveis espirituais dentro de uma casa espiritual. Mas não tem problema nenhum o Heitor ser do GC do Natan e o Heitor, aliás, isso acontece, o Heitor e a Carol têm mesa comigo. São discipulados por mim. São líderes na casa, líderes do departamento infantil, eles são discipulados por mim. Mas se um dia a gente entender que, mano, acho que nós já caminhamos o tempo que era necessário, o Heitor volta, vai ser discipulado pela Lúcia, pelo Natan e vice-versa. Nós não temos esse problema, tá bom? Então não tem problema. Gente, olha só, você só precisa identificar alguém que possa derramar Jesus sobre a sua vida. Se você procurar alguém que concorde com você em tudo, não tem a ver com discipulado, é só um colega. Tá bom? Só um amigo. E isso você pode arrumar na academia, você pode arrumar no mercado, você pode... Então, o que o Clebão falou é muito importante e muito pontual. Nenhum líder de GC vai ficar #chateado se o membro do seu GC está sendo discipulado por mim ou por outra pessoa. Nós não temos isso. Nós temos que ter, gente, olha só, andar na verdade e na luz, tá bom? Então, eu sou líder do GC, o Clebão e a Gi estão sendo discipulados por mim. O que tem, ó, se eu enxergar isso, eu chegar, Gi, Clebão, mano, eu acho que nós já andamos o que tinha para andar junto. Eu acho que tem outra pessoa que vai poder levar vocês além e derramar mais do que eu estou derramando. Nós não somos senhor de ninguém. O que tem que existir é lealdade. Eu não proíbo ninguém aqui de fazer o que quiser. Mas dentro de uma liderança, por exemplo, tem que ter lealdade. Tem que ter fidelidade, tem que trazer para a luz. Se discorda de mim, tem que sentar na mesa comigo. Mesma coisa a liderança de GC. Mano, seu líder de GC tem que estar ciente que você está sendo discipulado por alguém, ok? É isso, mano. E se o seu líder de GC detectar em você alguma coisa que não está no lugar devido, alguma coisa que precisa ser confrontado, o líder de GC fala com você e com o seu discipulador. Amém, gente? É liderança. É tudo na luz. Agora, o que eu não quero é... fulano está tendo discipulado com o Clebão e com a Gi, aí o fulano quer ter discipulado também com... Não, mano, aí você não tem discipulado nenhum. Você vem no culto, assiste o culto, tá tudo certo. Discipulado é quem é dia a dia, tete a tete, a prestação de conta, é levar a pessoa para frente do espelho. Nós não obrigamos ninguém a mudar, mas nós trazemos luz, nós mostramos a verdade. Agora a mudança é com a pessoa. Eu já sofri demais, gente, porque eu achava que eu era responsável pela resposta das pessoas. Não sou. Eu sou um semeador, você é semeador. Nós semeamos a palavra, nós regamos e nós colocamos luz. Nós só fazemos isso. Agora a resposta é da pessoa. A pessoa tem que olhar no espelho e enxergar o que ela precisa ser transformado. Então, discipulado é um negócio
que nós ainda, de verdade, eu sou bem verdadeiro nisso, nós estamos engatinhando. Eu acho que agora, nessa fase que nós estamos, nós iremos, isso será aperfeiçoado na nossa casa, e você precisa encontrar alguém que derrame Jesus sobre a sua vida, até o momento que você vai ter pessoas que você vai derramar Jesus sobre elas. Nós estamos falando de filhos a paz, ok? Agora você tem que ser verdadeiro. Por isso que Paulo fala, a medida de fé que você recebeu vai determinar se você é discipulador ou se é discipulado, ok? Então, se você ainda não tem estatura, não queira discipular se você não tem estatura. E outra coisa, aqui ninguém discipula ninguém se não estiver sendo discipulado. O cara que não é discipular por ninguém, mas quer discipular todo mundo, está fora, não tem nada a ver conosco. E esse aí você pode me chamar, que eu sento com ele, dá um prazinho para ele se ajeitar, achar um discipulador. Se não, meu filho, Deus abençoe. Nós não vamos ser desleais à visão que Deus nos deu, ok? Eu discipulo porque eu sou discipulado. Eu sou pastor aqui porque eu sou pastoreado. Isso não vou falar que é regra, né? Que vocês sabem como é que eu sou negócio de regra. Mas isso é um alicerce da nossa casa. Amém? Isso é uma estaca firme na nossa casa. Então, nós andamos assim. Entendeu, Clebão? Foi suficiente a resposta? Fala aí, mais alguém? Nossa, arrebenta hoje, gente. Vamos lá, gente. Ninguém quer perguntar nada. Nem sobre discipulado. Quer perguntar, João? Não é perguntar, é tirar uma dúvida, assim. Por exemplo, eu vim de uma outra igreja que era um pouco mais regrada. Questões de dízimo, oferta, o batismo, promessa. Eu acho que o senhor veio da mesma igreja que eu. Então, algumas coisas para mim é puramente anormal, ou, por exemplo, é estranho. A partir do dízimo, por exemplo. Que eu não sei se cabe aqui perguntar isso, mas cabe do dízimo, porque aqui só tem um envelope. Aqui a pessoa coloca o dízimo e a oferta. E quando eu trouxe minha mãe para cá, a primeira coisa que ela questionou foi: você não tem dízimo e oferta? Não tem envelopes separados? E para eu explicar isso para ela ficou um pouco confuso. O Bags me explicou, mas para eu repassar para ela ficou difícil. E aí eu tô... Obrigado, hein, Bags? Não, ele passou bem. Não, calma aí. Deixa eu concentrar. Ele passou bem, eu que não consegui explicar para ela. Entendeu? O problema não foi o bag. Ele vai cortar seu cabelo, né? Tipo assim, ele passou... Ei! Nossa. Vamos lá. Só que pra mim... E tem questões também sobre tomar ceia aqui na igreja. É só pessoas que são batizadas? Se tem alguma regra mais específica? É só isso, ó. Nada a ver com o GC, né? Mas eu vou responder. O GC com o pastor. Aqui, ó. Questão de dízimo, oferta e primícia. Eu vou contar um negócio para vocês. Eu e a Kézia, que está aqui, que é tesoureira, e o Heitor ali, que é supervisor de todas essas paradas aí. Deixa eu falar para você, nós não somos fiscal da Receita Federal Divina. Nós não somos. Eu sei, olha só, vou falar uma coisa para você. Eu sei, em plena consciência, que uma igreja do tamanho da nossa teria que estar arrecadando o dobro do que nós arrecadamos. Eu tenho consciência disso. Tá bom? Mas vocês nunca vão me ver sondando o extrato que a Kézia vai me mandar, se o nome seu está no dízimo. Por isso que nós não temos envelope. Nós acreditamos que a igreja vai se tornar madura o suficiente para compreender que Deus usa as finanças dela. E aqui, ó, um parênteses. Se você não redimir as suas finanças e entregar para Jesus, acredite em mim, estou falando para você como pastor, experiente, mas na minha vida, não é nem dos outros. Pode acreditar que sua entrega nunca será total em qualquer área da sua vida.
Pode acreditar, será o seu Deus, será a sua pedra de tropeço. Então, eu não cobro, eu ensino para vocês mais do que são ministrados aqui. Agora, se você não se submete à palavra que Deus está liberando, hoje eu liberei uma palavra profética aqui para você. Se você não se colocar debaixo dessa palavra, não submeter essa palavra, cara, a resposta é sua. Aliás, você vai responder por isso a Deus, não sou eu. Então, assim, a acerca de dízimo e oferta, por que nós não temos nome no envelope, não temos costume? E se Deus quiser, nunca vamos ter? Porque não me importa quanto você ganha, não me importa saber se você dizima ou não. Nós estamos ensinando você dar uma resposta, você subir o monte, você falar com Deus, você responder para Deus algo que Ele já está pedindo para você. É você com Deus. Essa é a primeira coisa. Então, assim, cara, eu louvo a Deus que aqui são pessoas incríveis que, nossa, que sustentam a obra de Deus, assumiram o compromisso. E as pessoas têm sido prósperas, eu tenho ouvido testemunho. Agora, a gente sabe que muitos não são, e a gente sabe que algumas pessoas até ocupam uma certa posição aqui, e a gente sabe que não são todos, mas assim, a resposta é sua. Não vai adiantar eu mandar pôr nome para você ficar com medo de descobrir que você não dizima? Estou fora, nós não somos essa igreja. Nós andamos em liberdade, nós ministramos a nossa oferta com alegria, porque compreendemos a quem nós estamos devolvendo. É diferente. Aí é um nível de maturidade que eu acredito que a nossa igreja vai alcançar por completo. Beleza? Segunda. Hã? É porque assim, eu entendo que a mãe dele era obreira lá, e o obreiro tinha que colocar o nominho e prestar conta da parada, senão não era. Não é isso? Faz bastante tempo isso. Isso faz tempo também, né? Então é por isso que nós não somos assim. Gente, eu não vou ficar sondando se você dá dízimo, se você não dá dízimo. Porque se você não... Aliás, gente, é bom até rever isso tudo, que tem alguma coisa fora do lugar. Então, você precisa rever isso aí, tá bom? Para quem for. Segunda pergunta sobre a ceia. Não está escrito na Bíblia que para tomar ceia tem que ser batizado, mano. É simples assim. Agora, mas por quê? Hoje eu ouvi um absurdo hoje na internet falando que só podia ceiar os discípulos, porque Jesus chamava os discípulos para ceiar e deixava a multidão fora. Eu falei, mano, ele não tem livro de 1 Coríntios, ele não serve. Porque 1 Coríntios está todo mundo ceando, e um ceiava errado, o outro certo. Então está todo mundo ceando. Então assim, a ceia é a consciência da comunhão com Jesus. Você batizou é a testificação pública dessa natureza sendo morta, velha natureza, e ressuscitar uma nova criatura com Jesus. É só a testificação de algo que já aconteceu. Se alguém entrar aqui e ouvir uma palavra de Jesus e ela entender que ela precisa morrer para a velha natureza e nascer com Jesus, aqui, no dia que ela fizer isso, dela ter essa consciência e se entregar completamente para Jesus, ela já nasceu de novo. O batismo é uma testificação. O batismo é a consequência de algo que aconteceu dentro. Então, se a pessoa já tem essa consciência, ela já é parte do corpo e do sangue de Jesus. Não é o batismo que a torna parte do corpo. O batismo é a testificação pública. O batismo é para o arrependimento. O batismo é você estar assumindo algo que já aconteceu dentro, publicamente. Ok? Então, assim, a questão da ceia é de cada um. As nossas crianças participam da ceia. Nossa, escandalizei isso agora. E pensa que para elas é um momento ímpar. É isso, mano. Então, assim, e eu não posso... Como é que eu vou falar, por exemplo, uma criança não pode tomar ceia? Porque antigamente tinha que enterrar o pão no quintal, e não podia porque era sagrado. Sagrado é dentro, filho. Então, assim, como é que eu vou falar para uma criança que ela não pode participar da comunhão com Jesus, sendo que Jesus rebentou os discípulos, falou, mano, deixai vir a mim você está louco. Eu vou falar para Jesus que ela não pode participar? Eu não estou nem, se eu quiser, você fala para o seu filho. Para mim, mano, e é da hora mesmo. Então, assim, agora, é de cada um. A Bíblia fala assim, a Bíblia não fala assim, quem for batizado pode tomar ceia. A Bíblia fala assim, examine-se o homem, pois a si, e depois tome, coma e beba desse cálice.
Amém, gente? Eu não sou babá de ninguém. Se a sua consciência te acusa, não tome. É você e Deus, e acerte suas paradas com Jesus. Agora, eu ficar olhando também quem toma, quem não toma, não... já tem muita coisa para fazer, para liberar. Vamos lá, mais alguém? Respondido? Respondido. Amém. Mais ninguém? Beg, quer perguntar? Ah, o leitor falou para o Beg perguntar. Tirar as dúvidas aqui. Gente, alguém quer perguntar uma coisa de verdade? Não? Não? Amém.